Morro dos Ventos Uivantes. Capítulo 1. Au! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro O Morro dos Ventos Uivantes, escrito por Emily Brontë em 1847. Esse é um livro clássico da literatura mundial, da literatura inglesa principalmente, e é um livro que vai falar sobre a degradação humana e sobre o amor, o ódio, o vício, a vingança e como as pessoas se sentem no contexto do oprimido. Talvez. Já adianto pra vocês que eu vou comentar sim o livro com spoilers, tá? Não é meu objetivo aqui fazer uma sinopse, mas basicamente a gente vai acompanhar a história de um menino que se chama Heathcliff e a paixão dele pela sua irmã de criação e como ele se tornou uma criatura odiosa. Enfim, a gente vai comentar um pouquinho sobre essa história, mas eu não vou me prender aos spoilers, então eu vou falar sem papas na língua. Se você não se importa, e eu vou dizer, o livro não fica ruim se você souber o que acontece, tá? É um livro que cresce com a experiência da leitura e não necessariamente com você saber o enredo ou não. Basicamente, O Morro dos Ventos Uivantes é um livro escrito como se fosse uma fofoca. Na verdade, o que acontece? A gente vai ter a figura do nosso narrador principal, que é o Sr. Lockwood. Dá-se a entender que ele que escreve o livro, é como se ele fosse o autor, tá? Como se fosse um diário que ele está escrevendo. Esse homem, então, ele, ao que parece, é uma pessoa rica, bem abastada, que vivia na grande Londres, e ele decide ir para o interiorzão do meio do nada da Inglaterra do século XIX. E isso, na verdade, é o início do século XIX, lá em 1801. E ele aluga uma casa de campo que se chama Thrushcross Grange. E essa casa, o dono dela é o Heathcliff. Ele não tem um contato direto com esse Heathcliff, e aí ele está nessa casa de campo e ele decide caminhar. Nisso, acontece uma nevasca, e ele está mais perto de uma outra casa do que da casa dele, que ele está hospedado, que ele alugou. E essa casa dele está perto, é o Morro dos Ventos Uivantes. Ou, aqui eles não traduziram o nome da casa, então ficou Wuthering Heights. Eles ficam, então, né, ele vai para essa casa, ele não é muito bem convidado para entrar, então é um desconforto de... Eu tô me impondo aqui e todo mundo ali odeia esse cara, não quer essa figura estranha na casa. E ele não fica muito contente com ninguém. No fim, ele acaba dormindo e no meio da noite ele vai ter um evento paranormal, talvez. Então ele vai até a janela e uma mão segura ele, é uma mão gelada, fria. E aí ele tem um diálogo com o dono dessa mão e ele descobre que, na verdade, essa pessoa é a Catherine e ela pede pro Heathcliff deixar ela entrar. E aí a gente vai ter então que o Heathcliff fica muito enlouquecido com isso. E esse Lockwood, ele decide pocar dali rapidinho e ele volta então para Thrushcross Grange no outro dia. Chegando lá, a governanta da casa, né, que ele alugou a casa com os funcionários e tudo, ela já tinha mandado chamar um monte de gente porque achou que ele tinha se perdido no meio da charneca do pântano à noite e tal. Então, ele e a governanta, que é a senhorita Dean, eles decidem conversar, né? Então, ele pegou meio que um resfriado e aí, enquanto ele tá se aquecendo e tentando melhorar, ele chama a governanta para conversar. E, basicamente, ele vai pedir que ela conte a vida daquele pessoal. E a gente vai ter uma situação de fofoca, né? A gente vai ter, então, essa senhorita falando da vida desse povo desde muito tempo. O que acontece? Essa Nelly Dean, ela era filha da empregada de Morro dos Ventos Uivantes e ela cresceu junto com os filhos do dono da casa. O dono da casa era o Sr. Earnshaw e ele tinha dois filhos, o Hindley e a Catherine.
E aí, numa bela viagem que esse cara fez, ele me volta com uma criança. É um molequinho que você não sabia muito bem a idade. A única coisa que eles focam é que ele tinha pele escura, né? Ele era, aqui eles falam, era cigano. Então a gente vê ali uma pegada de preconceito também muito interessante. E aí, o Hindley, que é o irmão mais velho, ele fica enlouquecido, porque ele acha que esse menino vai tomar o lugar dele. E aí a gente já tem o ciúme na história, né? O ciúme infantil, que parece bobo. E ele vai se desenvolvendo com muita violência e com muito bullying também do nosso querido Heathcliff. Dali um tempo, o pai do Heathcliff, enfim, o pai dos meninos morre e quem vira o senhorio do lugar é o Hindley Earnshaw. E ele faz a vida desse Heathcliff o inferno. Eles tinham uma convivência de irmãos e aí, a partir de um determinado momento, ele vira empregado, ele não tem direito a mais nada e ele come o pão que o diabo amassou, tá? Em paralelo com esse sofrimento, ele vai meio que criar um afeto com a Catherine, que é a irmãzinha dessa família. Eles têm mais ou menos a mesma idade e a Catherine, ela é uma pessoa amável, mas também é uma pessoa muito manipuladora. Ela tem noção do que ela pode fazer e de como ela consegue interagir com as outras pessoas ao seu favor. Então a Catherine não é flor que se cheire e isso fica muito claro na história. A gente vai ter nesse livro uma história contada por uma observadora que viveu tudo ali. A princípio a gente pensa que essa narradora ela é meio isenta, mas se você pescar nas minúcias, você vai ver que ela dá muita opinião e ela tende a contar os fatos de modo que você queira acreditar na visão dela. E qual que é a visão dela? Que o Heathcliff é a encarnação do mal. Essa história, então, ela vai ser dividida em 2 blocos narrativos. Na verdade, não seriam linhas temporais diferentes, mas 2 períodos temporais distintos. A gente tem a primeira parte da família, que é, então, o Heathcliff, o Hindley e a Catherine. E a Catherine vai se casar com o vizinho. O vizinho é o filho do dono da propriedade onde o Sr. Lockwood está morando agora. Então, a gente vai ter esse grupo de personagens em Wuthering Heights e a gente vai ter um outro grupo, que é a família Linton, em Thrushcross Grange. A Catherine, então, ela é uma pessoa muito ambiciosa, ela tem valores intrínsecos nela que não são, assim, muito admiráveis, e ela decide, então, se casar. Ela quer se casar ela ama o Heathcliff, mas ela não vê perspectivas de futuro com ele. Então, ela quer se casar ela fica na dúvida de se casar com o filho do vizinho, que é o Edgar Linton. E, no fim das contas, ela se casa com o Edgar. Por quê? Em determinado momento, ela está conversando com a Nellie, pedindo conselhos, e a Nellie ela vai ter um papel de mãe para esses personagens, mesmo tendo a mesma idade que eles. E no segundo bloco narrativo, ela vai ter ainda mais um papel de mãe, tá? Então, nesse primeiro bloco, ela vai estar conversando com a Catherine e eles vão comentar o seguinte, que ela vai perguntar: por que você o ama, senhorita? E aí a Catherine responde: não faça perguntas tolas, amo e basta. Ela responde: de jeito nenhum, precisa me dizer o porquê. Bem, porque é bonito, é uma companhia agradável. Não basta, foi meu comentário. E porque é jovem e alegre, ainda não basta. E porque me ama, isso não vem ao caso. E vai ser rico. Vou gostar de ser a mulher mais importante da região e vou sentir orgulho de ter um marido como ele. Então, a partir disso, a gente consegue visualizar um pouco que ela é ambiciosa e que ela tem noção de que ela precisa galgar aí mais posições na vida. Acontece que, enquanto ela estava comentando isso com a senhorita Dean,
o Heathcliff estava escutando, gente. A fofoca, ela corre solta. E ele estava escutando, estava escondido, e isso quebra o coração dele de um jeito, e ele decide ir embora. Então ele pega as malinhas dele e some no mundo. Dali um tempo ele volta milionário e a Catherine já está casada com o Edgar Linton. Como Heathcliff ficou milionário, isso não vem ao caso. E é muito interessante a própria Emily Brontë não comentar como ele ficou milionário. Por que a gente deveria perguntar por que ele ficou milionário se ele sabe, no sentido de ele ser cigano? Se fosse um outro personagem que tivesse voltado, as pessoas não questionariam do jeito que elas questionam. Inclusive na própria história. Eles se questionam muito de como ele ficou milionário, como ele ficou rico, o que ele fez, será que teve motivos escusos, será que teve ética nesse enriquecimento? E a gente não tem essa resposta. E não tem necessidade, porque a história não vai contar como que ele ficou rico. A história é pra... Se você quiser saber como ficar rico, você lê aí os livros do Primo Rico, né? Aqui não, aqui a gente vai ler a história de um homem e da sua ruína, da sua sina. Então ele volta com o objetivo de se vingar do povo que fez mal para ele. Bem estilo Conde de Monte Cristo. Ele decide voltar e ele já tem meio que um plano arquitetado. Ele volta e vai para casa do Sr. Earnshaw, o Hindley, e dali ele começa num processo de bebida, vício e apostas de jogo, e ele meio que faz esse Hindley perder tudo e ter que hipotecar a casa pro Heathcliff. E a partir disso, o Heathcliff vira dono de Wuthering Heights, ele fica dono do Morro dos Ventos Uivantes. Nesse momento, ele faz com que o irmão dele vire o seu funcionário, então ele reverte aquela situação que era sou subalterno, então é psicologia do oprimido, né? Sou oprimido, virarei opressor. E aí a gente tem uma subversão do quadro e a gente tem o Heathcliff como o senhor daquela região. Além disso, o Sr. Earnshaw Hindley, ele tem um filho, que é o Hareton, que é, gente, sério, eu acho que é o melhor personagem do livro, é uma pessoa muito interessante, muito amável. E ele era criança nessa época, e o Heathcliff cria ele como se fosse, sei lá, uma chita, um macaquinho, sabe? Ele cria o menino como se ele fosse a pessoa mais ignorante do mundo. E ele fala durante o livro que ele está fazendo exatamente o que o irmão dele, né, o pai do ele diz que isso que ele está fazendo é exatamente o que o irmão dele, que seria o Hindley, fez com ele. Então ele está tentando dar o troco, pagar com a mesma moeda, Código de Hammurabi. Daí um tempo a gente vai ter embates ali, ele tem que ver a Catherine e tal. A autora não conta pra gente que ela tá grávida e aí dali um tempo ela morre e aí eles falam que nesse mesmo dia a filha dele nasceu. E no dia que ela morre, o Heathcliff ele amaldiçoa ela, fala que ela não vai descansar, que ela tem que me perturbar dia e noite. E no fim é isso que acontece, ele fica super perturbado com essa história. A segunda parte do livro vai contar então a vida da Catherine, filha do Linton, então a gente vai ter a Catherine Linton, e do filho do Heathcliff. O Heathcliff ele casa então com a irmã do Edgar Linton e tem um filho. Quando esse filho completa 12 anos, a mãe morre e esse filho ele vai morar com o Heathcliff. E a gente vai ter o quê? A aproximação dessas duas crianças forçadamente pelo Heathcliff. Ele faz com que essas crianças se apaixonem, nem necessariamente se apaixonem, mas forcem um relacionamento para que ele consiga virar dono
de tudo, das terras também do pai da Catherine, né? Do Edgar Linton. E a gente vai ter a criatura odiosa, gente. O filho do Heathcliff, ele é odioso. Ele é um menino nojento. Porque a gente vai ter uma personalidade dura e combativa do Heathcliff. E a gente vai ter uma personalidade de manipulação. Ele é histérico. Ele é uma pessoa ardilosa. E a gente se pergunta qual é a origem do mal, sabe? Da onde que tá vindo isso? Será que isso é da natureza dele? Por que essa pessoa é tão odiosa? Não tem resposta. A gente pode pressupor, conforme a narradora, de que a culpa toda é do Heathcliff, mas seria simplificar muito a história, né? Cada pessoa tem seus fatores intrínsecos. Mas de fato ele está num ambiente super hostil e ele tenta jogar conforme as regras do jogo que o pai dele faz. E aí a gente vai ter que a Nellie, ela vai ter um papel fundamental na criação da Catherine Linton. E essa menina, apesar de ver a Nellie como uma figura um pouco materna, ela não respeita a Nellie por nada, gente. Ela é mesquinha, ela é arrogante, ela é... ele é seu primo. Daí ela ficou histérica porque ela descobriu que o primo dela ele era uma pessoa... Gente, sério, a menina nojenta. E aí você fica se perguntando da onde que veio isso? Porque ela só conviveu com amor, sabe? Ela conviveu com a Nellie que amava ela, com o pai dela que amava ela. Quem é a sementinha do mal? Está dentro de nós? O Mundo dos Ventos Vivantes fala muito sobre isso. Não vou mais falar do enredo, mas enfim, no fim das contas o Heathcliff fica super mal e morre aí enquanto o Sr. Lockwood está alocando a casa. E no fim a gente vai ter a última revelação que vai acontecer, que a Nellie vai contar pra gente, é dos últimos dias do Heathcliff. E, gente, bizarro, ele encontrou a paz quando ele mandou abrir a cova da Catherine Earnshaw e ele se apaixonou pelo que ele viu de novo, sabe? Ele entendeu que ele não ia encontrar ela nessa vida, ele entendeu que ela estava em outro plano e que pelo menos o que eu consigo ver disso é que o fantasma da Catherine não era real. E isso é interessantíssimo. Às vezes a gente se corrompe, se corrói por uma coisa que é criação da nossa cabeça. E a partir do momento que ele visualiza ela no caixão, ele entende que ela não está mais nesse plano e que as alucinações elas são culpa dele. E a partir disso ele vai mergulhar numa depressão profundíssima, vai parar de comer e vai morrer. É uma história triste. A partir da segunda metade do livro a gente vai ter muita cena de violência infantil. Na primeira também tem, mas na segunda a violência é explícita. As crianças elas são manipuladas pelo Heathcliff. A gente vai ter cena de cárcere privado. É uma imaginação pavorosa de Emily Brontë. Alguns pontos que eu anotei para a gente conversar um pouquinho sobre esse livro são principalmente o tom da história e o sobrenatural. O sobrenatural eu já comentei um pouquinho, mas o tom da história é muito sépia. Ele é, ao mesmo tempo que ele tem algumas pitadas de colorido, ele é muito preto e branco, ele é muito... o clima tá lá embaixo a história toda. A gente vai ter várias cenas de manipulação que se repetem, geração a geração, de personagem a personagem. A Isabella Linton, a Catherine Earnshaw, a Catherine Linton, o filho lá, esqueci o nome dele, gente, o Linton mesmo, o Linton Heathcliff, todos eles vão manipular muito as outras pessoas
E é incrível como a Nelly cai todas as vezes na manipulação. Isso eu queria comentar um pouquinho com vocês. Essa mulher, gente, ela não aprende. Ela toma ela tomou de 4 pessoas diferentes e ela continua sendo trouxa, né? Apesar de tudo, a amizade da Nelly e do Heathcliff é bonita. Porque a Nelly, ela nunca fez nada de mal com o Heathcliff. Então a gente pode pensar que a persona não grata dele é realmente relacionada à maldade e não necessariamente a todas as pessoas. A gente, inclusive, tem algumas passagens que o próprio Sr. Lockwood comenta que o Heathcliff foi cordial com ele, sabe? Apesar disso, a gente vai ter no final, assim, coisa das últimas 50 páginas, um vislumbre de como está sendo a casa, como está sendo o Morro dos Ventos Uivantes sem a presença do Heathcliff. E, gente, parece, sim, último capítulo de novela, quando o vilão morre e tá todo mundo feliz, é exatamente isso. Eu acho que uma coisa interessante também é a representatividade e a presença da Senhorita Dean como uma personagem dessa era vitoriana, salvo engano. É muito interessante a gente pensar que essa governanta tem um papel tão fundamental na vida dessas duas famílias e como ela é representada, né? Se a gente for pensar em David Copperfield, a gente também vai ter uma figura parecida, que é muito maternal, que é a própria Peggotty. E apesar de David Copperfield ter sido escrito depois do Morro dos Ventos Uivantes, elas têm muitas semelhanças, né? A diferença, é claro, é o ponto de vista. Aqui a gente vai ter o ponto de vista dessa pessoa, dessa governanta, que viveu tudo, que estava presente nos momentos-chave, mas que nunca tinha que não tinha expressividade naquela região. E isso é muito, muito interessante. Se a gente for pensar, é como se fosse a figura dos agregados nos romances do Brasil, né? Nos romances brasileiros aí, do final do século XIX, começo do século XX, com o ícone do José Dias, né? Que fica vivendo ali em torno das famílias. Bom, O Morro dos Ventos Uivantes, então, é um livro clássico que vai tratar sobre vários temas, como eu já comentei com vocês. Ele vai discutir muito se a vingança é plena, se a vingança vale a pena, se a vingança se sobrepõe ao amor, o que é o amor, existem fantasmas na nossa vida? Somos assombrados por alguma coisa? Esqueci de comentar com vocês dessa edição aqui lindíssima da Zaha, é edição de bolso, uma edição deluxe, daquela coleção de Alice no País das Maravilhas e tudo. É uma coleção capa dura, então aqui. A gente vai ter as folhas de guarda super bonitas. O livro ele tem uma diagramação bem interessante, tá? Ele não é ilustrado. A tradução é muito bacana mesmo. E eu acho que é uma edição que vale a pena. Eu não sou uma pessoa que consome muito livro físico, mas eu gostei bastante da experiência de leitura desse livro em especial via livro físico. Então, se você quiser adquirir, como eu disse, links aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like aqui embaixo, comente o que você achou do livro, se você pretende lê-lo em breve. E é isso, pessoal. Vídeos mais recentes do canal rolando aqui. Até mais!